Olá, Jefferson aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta aula do nosso projeto Gestor Learning Mão na Massa Python. Na aula de hoje eu quero trazer um tema bastante importante no contexto de programação, que é o conceito de estruturas de repetição ou de interação. Então já sabe, primeiro assiste toda a aula, vai acompanhando aí todo o fluxo, entende todos os conceitos, os fundamentos, e só depois de assistir a primeira vez, você volta, assiste novamente e vem fazer junto comigo, beleza? E também já deixa aí, aproveita para deixar aí seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e também ative as notificações para que quando a gente subir um novo vídeo aqui, você seja avisado, beleza? Então deixa eu compartilhar com você a minha tela aqui, estou compartilhando, então está aqui a nossa tela da nossa ideia que nós estamos usando, que é o Jupyter Lab. Então, aqui está aqui a nossa agenda de hoje. Então, na agenda de hoje, nós vamos primeiro entender por que utilizar estruturas de repetição, qual é a motivação para utilizar esse tipo de estrutura. Depois vamos falar efetivamente do conceito de estruturas de repetição, né, interação ou interação em Python. Depois nós vamos mostrar como é que é o comando while, falar um pouco sobre laços infinitos e aí o cuidado que você deve ter, né, para que o teu programa não provoque um comportamento indesejado, que é esses laços infinitos ou loop infinito. E por fim, vamos falar do comando for, que é o comando para, que é outro tipo de laço de repetição em Python. A gente vai entender bem isso daí. Então já sabe, acompanhe aqui a aula e depois vem fazendo junto, tá bom? Então por que utilizar a estrutura de repetição? Então primeiro, para entender a motivação de se utilizar a estrutura de repetição ou de iteração, veja, não é interação, tá? É iteração. A gente tem que, eu vou trazer aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto de números aqui, então formato, vou colocar esse formato de estrutura de repetição, pode ser colocado assim, sem uso do while, só para você entender. Então vamos supor que eu tenho aqui uma lista de números. Calma, eu sei que a gente não falou de lista aqui no curso ainda, é o tópico da próxima aula. Mas dá para entender que é uma lista de números que vai ali de 20 até 100, por exemplo. Tá? Então, uma lista pequena de números aqui, uma lista, enfim, para efeito de exemplo aqui. Então, imagina essa lista aí de números, que na verdade eu estou armazenando nessa lista, nesse vetor aqui. Então, eu vou colocar 10, vamos lá, 10, 20, 30, 40, até 100. 50, 60, 70, 80, 90, pronto, 100. Então, está aqui a nossa lista. Então, isso aqui é só para mostrar, né, o nosso exemplo aqui, entender a motivação. Então, nessa lista, eu quero imprimir todos os valores, de 10 até 100. Então, sem o uso de repetição, como é que a gente faria isso aqui, somente com o conhecimento que nós temos até agora no curso? Então, como é que a gente faria? A gente teria que imprimir, então, cada valor, né, associado a essa lista aqui. Então, cada posição dessa aqui. Como eu não falei de lista, mas dá para entender aqui muito bem que para acessar uma posição dessa lista aqui, basta eu pegar o índice da posição desse valor. Então, por exemplo, eu quero imprimir o primeiro valor dessa lista, eu tenho números, vou pegar a primeira posição, que é a posição 0. E aí vou fazendo para cada um. Então, vou copiar e colar aqui, ó. Depois eu vou pegar a posição 1, né, que vai estar o 20. Depois eu vou pegar a posição 2, que vai estar o 30. Depois eu vou pegar a posição 4 e assim sucessivamente. Então, vou fazer aqui, ó, para todo mundo. 5, 6, 7, e a tela, e 8. Né? São 9. Então, aqui eu tenho, veja que eu tenho 9 elementos, como vai de 0, começa em 0, então vai de 0 a 8. Pronto, aí eu vou imprimir o conteúdo de toda essa lista, de todo esse vetorzinho aí. Pronto. Então, tá aí, imprimir. Mas veja que, imagina que eu tivesse agora, né, não 9 elementos, mas sim 100 elementos, 1 milhão de elementos. Então, ficaria realmente inviável, né? Um custo muito grande ficar fazendo todos esses prints. Podia, né, ficar aqui e demoraria muito, é muito custoso. Então, a estrutura de repetição, ela é uma forma que a linguagem de programação tem de iterar, ou seja, repetir esse bloco de comandos aqui, no caso, esse bloco do print aqui, várias vezes, né? Mais 0 ou mais vezes, uma mais vezes, enfim. Então, por exemplo, nesse caso, bastava fazer isso, então eu vou pegar aqui, vou copiar, ó, o que eu poderia fazer aqui? E eu vou repetir, né? Ou seja, eu vou dizer para a linguagem de programação, no caso Python, vou dizer para ela repetir esse comando aqui 10 vezes, né? Então eu faço aqui, ó. Vamos chamar de contador aqui, pronto. Contador é um contador que eu vou fazer, enquanto contador
menor. Então, eu tenho essa condição. Quantos elementos eu tenho nesse vetor? Eu tenho 9 elementos, então eu vou fazer, e ele vai de 0 a 8, então eu faço. Enquanto o contador menor do que 9, eu simplesmente vou pegar esse print aqui, ó, print, copiar para cá, ó. Em vez de eu imprimir 1, 2, 0, 1, não, então eu já coloco aqui que a própria variável contador, né? Eu coloco aqui o contador, e ele vai então agora imprimir todos os valores. Ou seja, faltou aqui o quê? Faltou a gente identar, né? Identar não, incrementar esse contador. Contador mais 1. Então aqui eu vou incrementar esse contador e ele então vai, começando do 0, ele vai incrementando. Então ele vai ser 0, aí depois ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, e ele sempre vai pegar esse valor aqui que está nesse índice aqui. Ó. Então, quando eu executar isso aqui, pronto. Ele vai fazer um por um aqui. Ó. Então primeiro ele começou, o contador era 0. Aí ele vai pegar os números que está na posição 0, que é o 10. E aí ele vai incrementar esse contador para 1. Aí o contador volta a ser, passa a ser 1. Ele volta aqui, testa de novo essa condição. Por isso que o nome é laço, né, de repetição também. Né? Ele vai fazer esse laço aqui e vai executar todo esse bloco. A gente vai entender direitinho todo o funcionamento, mas veja que aqui o interessante é que com poucas linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, eu consegui mostrar todo o conteúdo dessa lista aqui de números, ao invés de ter que imprimir valor por valor aqui nesse caso. Né? Ou seja, eu estou imprimindo essa lista aqui de uma maneira muito mais inteligente, né? Nesse caso aqui, nessa segunda, do que nessa primeira aqui. Então, essa motivação, sempre que a gente precisar gerar comandos repetitivos ou repetições, então a gente deve usar um laço de iteração, um laço de repetição. Ok? Bom, aí vamos lá então para o nosso conceito. Então, o que é um laço de repetição? Então, repetições representa a base de vários programas. A gente vai ver que vários programas, vários problemas exigem uma repetição de tarefas. E eles são utilizados para executar a mesma parte de um programa várias vezes. Identificar lá, imprimindo, né? Print, 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 print. Não, a gente coloca lá aquele bloco vai repetir várias vezes. Normalmente são associados a uma condição. Se a gente olhou no exemplo anterior aqui, ó, vou voltar um pouquinho, eu tenho essa condição que enquanto o contador for menor do que 9, enquanto essa condição for satisfeita, ele vai executar esse comando, ou esse bloco de comandos aqui, ou esse bloco de comandos que está dentro desse escopo aqui, dessa condição. Bom, então, a linguagem Python, a linguagem de programação Python, ela provê os seguintes tipos de estruturas de repetição. Ela provê o while e o for. Então, o comando while, ele repete uma instrução, ou grupo de instruções, ou bloco, né, de comandos, enquanto uma determinada condição for verdadeira. E aí a condição ela é avaliada antes da execução do código. Então, primeiro ele avalia, aí depois ele executa o bloco. Terminou de executar aquele bloco, ele volta, avalia novamente, aí ele executa, aí volta e vai fazendo esse processo até que aquela condição seja falsa. Então, bora pegar aqui o fluxograma do comando while, comando de repetição while. Então, aqui eu tenho o início desse fluxo, né, desse programa. Aí eu fiz uma atribuição, criei uma variável, no caso aqui uma variável n, que recebe um valor inteiro, 5, e aí eu faço esse teste. N é maior que 0, se esse valor for maior que 0, ele vem para cá, se não, ele vem para cá. Né? Lembra lá da aula de estruturas de decisão. Então, como esse valor aqui, como n é 5, e 5 é maior do que 0, então o que? É verdadeiro, então ele vem para cá. Ó. Ele vem para cá. O que ele faz? Ele vai imprimir, né, o n. Quanto é o valor de n? 5. Aí vai imprimir 5. Tá? Aí ele decrementa, ele faz n, recebe n menos 1, ou seja, o n era 5. 5 menos 1, o n passa a valer 4. Aí ele vai decrementar o n, e aí ele volta, ó, tá vendo aqui a volta? Esse aqui é o loop. Ó. Ele volta e faz novamente o teste. Aí ele vai perguntar, o n é maior que 0? Aí quanto é que é o n agora? O n não é 4? Então é maior 4 é maior do que 0. Então o teste é verdadeiro, n imprime de novo o n. Quanto é o n agora? 4. Aí vai imprimir 4. Decrementa o n passa a valer 3. Ele volta, ele faz novamente o teste. Agora o n é 3. 3 é maior que 0. Verdadeiro. Imprime o n, ou seja, imprime 3. Decrementa o 3 passa a valer 2. Que ele vai decrementar em uma unidade, 3 menos 1 vai dar 2, aí ele volta, testa novamente, 2 é maior que 0, aí ele vai testar que é verdadeiro, aí ele vai imprimir o caso o n, que é 2, decrementa o 2, o 2 passa a valer 1, aí ele volta aqui novamente, 1 é maior do que 0, teste é verdadeiro,
imprime o n, no caso 1, o 1 decrementa, agora o n passa a valer 0, e aí quando o n passa a valer 0, ele vem para cá, ó, e vai testar novamente, o n é o quê? É 0. 0 é maior que 0? Não. Aí a condição aqui fica falsa, o teste fica falso, ele sai desse... Então ele sai daqui e vem para cá. Então ele vai imprimir, jogar. Então aqui é um exemplo simples, é aquela brincadeira, né? 5, 4, 3, aí começa o jogo, né? Então seria isso daí. Então como é que seria? Eu vou comentar aqui, né? N recebe 0, e aí, ó, while, né? Enquanto N for maior que 0, então o que que ele faz? Aliás, o N começa em 5, né? Print N maior que N recebe 5. Enquanto N maior que 0, o que que ele faz? Ele vai imprimir o N e depois, ó, ele vai decrementar. É muito importante esse contador aqui, porque se depois a gente vai falar sobre isso. Se você não decrementar esse cara, né, deixar só o print N aqui, veja que esse N-1, ele está aqui, ó, bem na direção aqui do print, né? Ou seja, esse código está indentado e é muito importante que esse bloco fique dentro, aliás, que esse comando fique dentro do bloco do while. Caso ele fique fora aqui, ó, por exemplo, ele está fora. E aí ele não vai decrementar o valor de n, e isso aí vai entrar no chamado loop infinito, que a gente vai falar já já, um exemplo aqui, que é muito parecido com esse aqui que eu estou fazendo. Então, muito cuidado, né, com relação a essa questão dos blocos. Então, os blocos em Python, eles são definidos por indentação. Então, coloque a indentação correta, que é para não ter problema. Então, por exemplo, o que eu sempre faço quando eu estou com dúvida na direção, eu deixo aqui, ó, e aí a ideia ajuda a gente. Eu dou um Enter, e aí já coloca na posição correta. Então, muito cuidado com essa questão da indentação aí, tá bom? Então, pronto. Então, enquanto o n for maior que 0, ele vai imprimir o n e depois ele vai decrementar e vai fazer n-1. Né? E aí, ó, no caso, veja que agora eu vou dar um print e aqui eu vou colocar jogar. Né? Vou dar um print jogar aqui. Ou seja, ele vai fazer uma contagem, né? Ele vai fazer um decremento. Ele começa 5, depois 4, 3, 2, 1, e aí ele já imprime depois o jogar. Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. Pronto. Ele vai exatamente fazer esse decremento nessa variável, né? Ele vai decrementando, a cada iteração, ele vai decrementando esse valor. Então, o fluxo de execução de um comando while, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, ele faz a análise da condição. Então, ele analisou aqui a condição. Essa retornando verdadeiro ou falso. No caso, a condição aqui, na primeira iteração, foi verdadeira, porque o n é igual a 5, então o n é maior do que 0. Então, a condição é verdadeira. Se a condição for falsa, ele sai do while e prossegue com os comandos seguintes. Se a condição for verdadeira, ele executa todo o bloco do while e então retorna ao passo 1. Ele volta e analisa novamente. Foi o que eu fiz aqui agora, quando a gente estava vendo a imagem que eu simulei passo a passo aqui a execução desse programa. Então, o bloco de instruções, ele é chamado aqui de laço. Tá? Então, esse é o laço. Depois, o passo 3 faz retornar ao 1. Então, chegou no passo 3 aqui, ele retorna para o 1. Tudo que estiver dentro do bloco, ele vai ser, dentro do laço, né, ele vai ser executado ali. A interação, interação. Interação é quando eu vou interagir com as pessoas, por exemplo. A iteração é um laço. Né? É cada vez em que as instruções dentro de laço são executadas. Então, muito importante, cuidado com esse termo aí, tá bom? Então, no exemplo aqui do jogar, no exemplo anterior, tivemos o quê? 5 iterações. Ou seja, o laço ele foi executado 5 vezes. Pode ver aqui, o laço foi executado. Ah, Jefferson, mas tem um jogar aqui. Ah, tá, mas o jogar aqui, ele não faz parte do laço de repetição. O que faz parte do laço de repetição? São esses dois comandos aqui. Por que tu sabe disso, Jefferson? Porque ele está, pela indentação, a gente consegue observar que ele está dentro desse bloco aqui, bloco do while, que começou aqui, ó, com esses 2 pontos. Ok? E os laços infinitos? Então, muito cuidado com essa questão dos laços infinitos. Então, um exemplo aqui do nosso cotidiano. Instruções no uso do shampoo. Primeiro ensaboe, depois enxague e repita. Veja que isso é um laço indefinido. Né? Não há uma variável de interação lhe dizendo, olha, quantas vezes você deve executar essa sequência. Então, para ficar correto aqui, esse laço, né, o nosso cotidiano, ele podia falar, ensaboe, enxague e repita essa tarefa 3 vezes, ou repita 3 vezes esse procedimento. Ou seja, eu estou dando um número de iterações, eu estou fornecendo a quantidade de vezes que o programa deve executar. Então, no momento que você não coloca nenhuma condição, nenhum limite para que esse programa, para que
esse procedimento seja executado, esse conjunto de instruções seja executado, o programa ele vai ficar rodando ali de forma indefinida, ele vai entrar no loop infinito. Então, muito cuidado com isso daí. Então, por exemplo, aqui, vou pegar novamente aquele exemplo do jogar, só vou copiar aqui, ó, pegar aqui ele, e vou fazer uma coisa diferente aqui. Então, vou tirar esse aqui, essa atribuição, e vou colocar aqui enquanto... Vou colocar aqui o n recebe 0, pode ser, o n recebe 5, não tem problema. Deixa que o n recebe 5. Mas veja que enquanto a condição for verdadeira, então em todo momento essa condição vai continuar verdadeira. No momento que eu coloco isso aqui, ele não vai sair, ele não vai imprimir, né? Ele vai ficar aqui e vai imprimindo n infinitamente. Na verdade, o loop infinito ele vai ser executado até travar, né, o teu código ali, até travar o programa, porque ele vai estourar, né, a tua quantidade de memória, né, enfim. Então, ele vai ficar ali indefinido até estourar, né, o teu limite de memória, até chegar ali no limite, né, do número, por exemplo, no caso do n, que ele vai ficar ali executando indefinidamente. Então, você vai ter que provavelmente travar. Né? Então, por exemplo, se eu executar isso aqui, ó, já está, opa, só ajeitar aqui. Aqui não é true minúsculo, aqui é true maiúsculo, tá? Então, T é maiúsculo aqui. Então, vou executar novamente, ó. Veja que ele já começou, ó, a gerar infinitamente aqui. Aí, indefinido, não tem uma condição de parar. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e parar. Muito cuidado, que isso pode até travar a tua IDE, né? O teu software que tu está usando para desenvolver. Então, tu vem aqui no caso do Jupyter Lab, você vem aqui, você tem que interromper o kernel aqui. O kernel vai ser interrompido e pronto. Então, a sequência para de ser executada, tá certo? Tá? Então, nem vou aqui executar novamente para não ter problema. Muito bem. O comando for. O comando for, ele é geralmente utilizado para fazer um laço por meio de um conjunto de lista de coisas. Eu tenho um conjunto ou uma lista de coisas ali, e aí eu uso esse tipo de laço. Por exemplo, lista de palavras, as linhas de um arquivo, quero imprimir as linhas de um arquivo, uma lista de números, como no exemplo anterior, né? Só que a gente fez com a gente vai fazer agora com for. Então, tudo que tiver, quando você tem uma lista, né, para iterar sobre, ou seja, para gerar resultados sobre, você pode construir um laço que a gente chama laço definido usando o comando for. Então, o for, a gente diz que ele é um laço definido, diferente do while, que é um laço indefinido, pois no caso do while, a gente permanece executando, né, aquele conjunto de instruções até que alguma condição seja falsa. Então, o laço for, ele é um laço definido, é um laço contado, né? Eu sei exatamente o tamanho, né, que eu quero iterar ali. Ou seja, o for, ele itera sobre um conjunto de itens conhecidos até que sejam tantas iterações quanto o número de itens nesse conjunto. Então, nesse comando for, eu tenho uma variável n que vai estar relacionada a um range de valores, a uma faixa de valores, que começa no valor 5, ou seja, eu tenho o valor inicial 5, então n vai ser 5 inicialmente, e vai até o valor final que é 0, não incluindo o 0. Então, ele vai de 5 até 1. Porque o 0, ele no caso aqui, é como se fosse um intervalo. Então, nesse intervalo, inicia com 5 e vai até 0, não incluindo 0. E aqui esse terceiro ponto é exatamente a forma que eu quero decrementar essa variável. No caso, eu quero decrementar ela, ou eu poderia incrementar. Se eu quisesse incrementar, bastava, eu até poderia deixar assim, ou eu poderia colocar 1 aqui. Como eu quero decrementar, como eu quero diminuir esse valor, então eu uso aqui menos 1. Ok? E aí, basta eu fazer, então, um print n aqui, ó. Um print n, beleza? Só ver se está indentado aqui corretamente. Pronto, deu um enter aqui, já está indentado corretamente. Dou outro n, volto aqui, e aqui eu dou um print jogar. Então, a estrutura do for, ela na verdade, funciona similar ao while, só que é uma estrutura mais compacta. Né? No caso aqui, eu estabeleço, eu sei o intervalo de valores, por isso que eu coloquei dessa maneira. Quando você tem uma condição, ou seja, quando você tem um laço indefinido, aí você usa o while. Quando você já tem um laço definido, que você sabe aquele intervalo de valores, então você pode usar o for. Então aqui, executando, eu tenho exatamente o mesmo resultado, só que desenvolvido de uma maneira diferente. Eu poderia também, por exemplo, percorrer uma lista, né? Como eu falei para você agora há pouco. Então, vamos supor que eu tenho uma lista aqui, amigos, né? Aí eu tenho aqui fulano, tenho aqui o ciclano,
E aqui eu tenho Beltrano. Pronto. E aí, pronto, quero pegar essa lista e dar uma mensagem, uma lista de amigos, e quero dar uma mensagem de boas-vindas. Então, como eu já tenho essa lista, eu não preciso fazer um laço while, eu posso usar um laço definido, porque eu conheço o tamanho dessa lista. Eu posso fazer aqui, ó, for, aí eu posso criar uma variável chamada de amigos, amigo, né, em amigos, ou seja, essa variável amigo vai pegar cada valor aqui, ó, vai assumir cada valor dessa lista. Então, basta eu imprimir, então, por exemplo, aqui, print, seja bem-vindo. Aí eu coloco aqui o amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Aí eu coloco o nome do amigo aqui. Então, essa variável amigo, ela vai assumir cada um desses valores que está dentro dessa lista amigos aqui. Ok? E aí ele vai executar aqui. Então, eu tenho exatamente, ó, saída aí dessa lista. Tá? Fiz uma mensagem aqui. Eu poderia também implementar isso aqui de outra maneira. Tá? Como é que eu poderia implementar? Eu poderia acessar os índices desse vetor, dessa lista. No caso aqui, quando eu usei o amigo, ele está assumindo os valores diretamente dessa lista. Essa aqui é uma estrutura mais inteligente de laço de repetição, porque eu tenho exatamente os valores aqui, eu quero pegar exatamente os valores dessa lista. Mas eu poderia pegar o índice. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, o índice I em amigos, aí eu poderia fazer aqui, ó, Ranger, pegar o Ranger, né, de 0 até o tamanho, né? Então, esse len, a gente vai fazer isso também na próxima aula, né? A gente vai usar essa mesma estrutura para varrer, né, os elementos, para pegar os valores, né, varrer os elementos de uma lista. E aí a gente pode usar essa estrutura aqui. Eu vou repetir essa estrutura na próxima aula. Mas aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando, ó, novamente um valor i, uma variável i, que vai começar em 0 e vai pegar exatamente o tamanho do vetor, né, de elementos. Esse len aqui, len, ele retorna a quantidade de elementos dentro dessa lista amigos. Então, quantos elementos tem nessa lista aqui? 3. Então, ele vai varrer de 0 até 3. Na verdade, de 0 até 2, porque o 3 não vai ser incluído. Então, vai pegar 0, 1 e 2. Aí, o que eu vou fazer? Só vou mudar aqui, ó, amigos. Aqui, amigos. E agora eu vou pegar o índice, né? Ou seja, eu vou pegar essa posição aqui. É muito parecido com aquele primeiro exemplo que nós mostramos aqui na aula. Ou seja, aqui eu estou pegando exatamente o valor armazenado nessa lista e está nesse índice I, que vai assumir os valores 0, 1 e 2. Então, agora eu posso executar, ó, novamente, e aí eu tenho a mesma saída, exatamente igual. Então, eu tenho as duas maneiras. Só fazer aqui para... Tenho essa maneira aqui, acabei apagando, né? Então, deixa eu criar mais uma célula aqui. Eu tenho essa maneira e tenho essa maneira aqui mais direta, né? Para você comparar aqui, onde eu tenho a variável amigo, que vai realmente já pegar o valor direto ali, é uma estrutura mais, vamos dizer, mais sofisticada aqui do que a primeira. Tá? Então, o resultado é o mesmo. Então, eu posso fazer tanto assim, quando eu quero pegar, no caso, os valores dessa lista aqui, eu posso fazer dessa maneira, ou posso fazer dessa maneira mais compacta. O que seria essa segunda maneira aqui, né? Onde eu tenho amigo em amigo? Né? O que seria essa? Seria uma implementação dessa primeira, uma maneira mais fácil de implementar essa primeira solução aqui, onde eu vou pegando cada índice do vetor e imprimindo. É como se aqui ele tivesse implicitamente fazendo o que faz nesse caso aqui. Bom, essa aqui então é a nossa aula sobre estruturas de repetição, estruturas de iteração. Então nós vimos aqui quando devemos usar as estruturas de repetição. Sempre que a gente quer repetir um bloco de comandos, não tem a necessidade de escrever, de ficar ali escrevendo, não, basta utilizar essas estruturas. No caso do Python, nós temos dois tipos de estruturas de repetição, o while e o for. O while você usa quando você tem um laço definido, ou seja, enquanto uma determinada condição for verdadeira, aquele bloco de condições, aquele bloco de comandos deve ser executado. Já no comando for, ele é utilizado quando eu tenho um laço definido, porque eu sei exatamente a quantidade de vezes que eu tenho que iterar em cima daquele conjunto de dados ali. Pode ser, por exemplo, uma lista de palavras, uma lista de números, né, uma lista de as linhas de um arquivo, enfim. Então, quando eu tenho uma contagem, quando eu sei exatamente o tamanho do meu intervalo, o mais indicado é o laço de repetição for. Quando eu não tenho essa informação, quando eu tenho que executar a condição while enquanto uma condição for verdadeira, enquanto aquela condição for verdadeira, né, então eu tenho que utilizar o while. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula.
Na próxima aula, vamos falar de estruturas compostas, tupla, lista, dicionário. Aí sim você vai entender mais como mostrar, né? Como montar essas listas aqui, como fazer algumas operações em cima de listas. É uma aula, uma super aula aí que a gente vai fazer sobre essas estruturas compostas. Beleza? Então, te espero na próxima aula. Forte abraço e até lá.